Bem lida, a Bíblia é a força mais potente para o ateísmo. Conforme as pessoas vão ficando mais inteligentes, elas se importam menos com pastores e mais com professores. Comercializar a religião é melhor que vender droga. O lucro é até maior e os dependentes não admitem a dependência e continuam sustentando os traficantes do sistema religioso. Entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há uma certa cumplicidade vergonhosa. O Papa foi ao continente mais devastado pela AIDS e disse então que eles não podiam usar preservativos. Então não me diga que religião não faz nenhum dano real. Ao invés de dar dinheiro numa igreja, doe o valor do seu dízimo para o hospital de câncer infantil mais próximo. A religião é um asilo de ignorância no qual você é o seu próprio carcereiro. Só o ateísmo pode pacificar o mundo de hoje. A religião oferece às pessoas uma bela desculpa esfarrapada para parar de pensar. Se você pensa em festejar no paraíso enquanto outros queimam no inferno, você é tão doente quanto seu Deus. Sempre que estiver do lado da maioria, é hora de parar e refletir. O mundo seria muito mais pacífico se todos fôssemos ateus. Antes de me falar sobre a sua religião, mostre-me primeiro como trata o seu semelhante. Antes de me dizer o quanto adora o seu Deus, demonstre o quanto respeita todos os seres humanos. Alguns crentes gostam de dizer que não existe ateu quando um avião está caindo, mas o correto é dizer que não existe oração que impeça o avião de cair. Um cientista lê dezenas de livros e mesmo assim acredita que ainda tem muito o que aprender. Um religioso mal lê um livro e já pensa que sabe tudo. A humanidade precisa libertar do conceito de Deus e diabo e admitir que ela mesma faz o bem e o mal. É sério que você acha normal Deus interferir para te dar um carro e também acha normal Deus não interferir para evitar o estupro de uma criança? A Bíblia é como um filme pornô. As pessoas pulam as partes chatas. Se a sua religião ensina a não questionar, então a sua religião está escondendo algo de você. Já houve uma época em que a religião governou o mundo, ficou conhecida como a Idade das Trevas. A religião aliada à política é uma arma perfeita para escravizar ignorantes. Tens que desconfiar do cavalo quando estiver atrás dele, do touro quando estiver na frente e dos religiosos por todos os lados. O Brasil é o único país do mundo onde o defensor da tortura é eleito presidente da República com o apoio da Igreja. Todos nós nascemos ateus até que alguém comece a nos contar mentiras. Não existe tal coisa como a palavra de Deus. Há apenas a palavra do homem que se diz ser de Deus. Acreditar na Bíblia te faz um cristão. Entender a Bíblia te faz um ateu. Se seu livro sagrado explica como deve se tratar um escravo, ele está desqualificado para ser um guia moral. O inferno não passa de uma ameaça e o céu de um suborno. Até onde me lembro, não há uma palavra nos evangelhos em louvor da inteligência. A ignorância é chamada de fé, a fé de virtude e o questionamento uma ofensa. O homem é uma espécie mais insana. Venera um Deus invisível e chacina uma natureza visível, sem perceber que esta natureza que ele chacina é o Deus invisível que ele venera. O cristianismo não se tornou uma grande religião pela qualidade de sua verdade, mas pelo tamanho de sua violência. O medo enche muito mais as igrejas do que o amor. A Bíblia não é e nunca foi palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens por consciência deles e crenças daquela época.
Ateus são homens e mulheres que não viram sentido nas crenças religiosas, mas nem por isso estão dispensados de viver a busca que pode torná-los pessoas melhores. Antes de sermos crentes ou ateus, somos humanos, padecemos dos mesmos conflitos e nos alegramos pelas mesmas causas. O nosso problema não é a falta de Deus. Enfrentamos a falta de valores humanos, de educação, de conhecimento, de preparo, de solidariedade e de tolerância. O ateísmo é mais do que o conhecimento de que os deuses não existem e que a religião é um erro, uma fraude. O ateísmo é uma atitude, um estado de ânimo que se vê no mundo de maneira objetiva, sem temor, sempre tratando de entender todas as coisas como parte da natureza. Você não nasceu do pecado. O pecado é uma mentira que a religião inventou para enganar trouxas. Você nasceu do amor. Ironia é um pastor pedir dinheiro para resolver os problemas da igreja, enquanto recomenda que você ore para resolver os seus. E se não der certo, sua fé está fraca. O machismo começou quando inventaram que Deus era homem. As religiões são como as prostitutas, te fazem se sentir especial, porém no fundo só querem o seu dinheiro. Ateísmo é o que acontece quando você lê a Bíblia. Cristianismo é o que acontece quando você deixa as outras pessoas lerem a Bíblia para você. Por que as pessoas confiam em Deus? Porque é mais fácil seguir um líder, mesmo um imaginário, do que ser responsável por si mesmo. As 7 mentiras que o cristianismo quer te vender. Você já nasceu defeituoso e precisa de um reparo que só Jesus pode fazer. Seu lugar não é na terra, é um paraíso no além. Só merece ir para o paraíso quem obedecer a algumas regras suspeitas, como o dízimo. Você é uma ovelha e precisa de um pastor. Sem o poder de um Deus, você é muito fraco. O tal Deus não pode entrar em contato direto com você, mas pode através de outras pessoas, de um livro antigo ou de sinais aleatórios. A fé é uma qualidade e a falta dela é um defeito. O ateu não crê em diabo, tinhoso, demo, capeta, 7 peles, Satanás, Beelzebul, demônio, Lúcifer, cão. O diabo não existe, assim como Deus. O diabo foi só uma invenção do homem para justificar as barbaridades que temos vontade de praticar e a fazemos. Se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa, é um cão adestrado. As mãos que ajudam são mais nobres do que as mãos inúteis que apenas rezam. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem, por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Não é dureza de coração ou paixões do mal que levam certos indivíduos ao ateísmo, mas sim uma meticulosa honestidade intelectual. A ciência tem provas, mas não tem certeza de tudo. A religião tem certeza de tudo, mas não tem provas. Para mim, uma das coisas mais lindas do ateísmo é que você entende que não existe céu nem inferno, portanto não precisa fazer o bem nem evitar fazer o mal, nem por medo do inferno que não existe, nem para barganhar o céu que também não existe. Então, quando você se vê fazendo o bem e combatendo o mal, entende que se você de fato tem uma alma pura, fará o bem porque deseja, não porque precisa. É melhor às vezes lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo-o, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando-o. Não existe uma maneira educada de dizer para alguém que ela tem devotado a sua vida inteira a uma tolice. A vida é apenas uma visão momentânea das maravilhas deste assombroso universo, e é triste que tanto se desgastem sonhando com fantasias espirituais. Ao invés de dar dinheiro numa igreja, doe o valor do seu dízimo para o hospital de câncer infantil mais próximo.